capítulo 23, As pragas do Egito. Esse capítulo é baseado em Êxodo 5, Êxodo capítulo 5 até o capítulo 10. Arão e Moisés se encontraram e foram no Egito, onde reuniram os anciãos de Israel, e eles creram e curvaram-se juntamente com o povo em adoração a Jeová, que decidira vir em seu auxílio e os tirar da escravidão. Êxodo 4, verso 31. Então foram Moisés e Arão ao palácio de Faraó, como embaixadores do Rei dos Reis. Mas ao anunciar-lhes o motivo de sua vinda, receberam a negativa de Faraó, e a ira do rei se acendeu contra eles, pois, ali mesmo no Egito, eles começaram uma reforma sobre o sábado. Aleluia! Isso fica nítido quando o rei reclama: vocês ainda fazem esse povo parar de trabalhar? Êxodo 5, verso 5. O povo judeu não tinha liberdade religiosa no Egito, e para maiores detalhes, na página 468, no apêndice desse livro, na nota 1 da página 155, temos maiores informações sobre isso. Mas iremos postar também na descrição do canal desse vídeo um tema sobre isso, sobre Deuteronômio 5, na repetição do mandamento do sábado, que muitos inimigos da lei de Deus usam o púlpito para distorcer o significado do sábado. Então vamos deixar esse breve estudo de Deuteronômio 5, verso 15, que fala exatamente sobre essa reforma de Moisés, que ele já começou no Egito, e o que significa Deuteronômio 5, verso 15, quando diz que o povo deveria celebrar o sábado por causa da sua saída do Egito. Com medo de uma possível rebelião, o rei ordenou que a carga de trabalho fosse aumentada e exigiu a mesma produção que vinha sendo feita. Tudo isso para que os hebreus não tivessem tempo para planejar uma rebelião. O povo de Deus não conseguiu a mesma produção de antes. Então os oficiais do povo foram cruelmente espancados pelos soldados egípcios. E ao levar sua queixa a Faraó, foram recebidos com ironia. Faraó lhes disse: preguiçosos é o que vocês são. Ao voltarem, os oficiais hebreus se encontraram com Moisés e Arão e protestaram contra eles. As condições de vida do povo pioraram e todos gemiam em desespero. E todos acusavam a Moisés, que, angustiado e com o coração cheio de amargura, clamou ao Senhor: por que me enviaste? Por que não livraste o teu povo? Êxodo 5, verso 22 e 23. A resposta de Deus foi: agora você verá o que farei com Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Êxodo 6, verso 1. Os anciãos de Israel procuravam animar o povo, relembrando as promessas feitas a Abraão e as palavras proféticas de José, que Deus libertaria seu povo. Os egípcios zombavam dos hebreus. Se o Deus deles é tão poderoso, por que são nossos escravos? E o próprio Faraó se orgulhava de que o Deus de Israel não pudesse livrá-los de suas mãos. O Egito era um país rico e próspero, graças ao povo hebreu e às bênçãos de Deus. Mas ao invés de se entregarem ao Deus verdadeiro, conhecendo tantas histórias a respeito de seu poder, inclusive por intermédio de José, mas preferiram os falsos deuses. Contudo, o povo que estava cativo por causa do seu afastamento de Deus não tinha fé suficiente. Então, o soberano Deus conduziu os acontecimentos para que o espírito tirano de Faraó fosse amplamente revelado, e também para que o poder de Deus fosse revelado e o Egito fosse humilhado por todo o mal que causou ao seu povo, aos hebreus. Antes que cada praga caísse, Moisés descreveria como seriam as consequências para que o rei pudesse ter a escolha para se livrar dela. Cada castigo seria seguido de outro mais severo. O povo do Egito seria castigado por sua idolatria e seu orgulho seria reduzido ao silêncio. E o povo de Deus deveria se afastar da idolatria e render a Deus um culto genuíno.
Então, mais uma vez, Moisés e Arão entraram na sala do trono do rei do Egito. Este lhes pediu um sinal, ele lhe foi dado. Arão lançou sua vara ao chão e essa se tornou numa serpente. Os mágicos de Faraó também fizeram o mesmo, só que a serpente de Arão engoliu a deles. Aos olhos de Faraó e do restante do palácio, as serpentes dos magos eram verdadeiras. Mas Satanás não tem poder para criar vidas. Isso foi apenas uma imitação. Seu intuito era fazer com que Faraó recusasse os 2 mensageiros como enviados por um ser superior e com isso também abalar a fé de Moisés e Arão. Como Faraó endureceu o coração ao sinal dado por Deus, viria então a primeira praga. O rio Nilo era adorado como um deus e o rei costumava ir às margens pela manhã fazer sua devoção. Enviados para lá, os 2 irmãos repetiram a mensagem e, estendendo a vara, bateram com ela nas águas que foi transformada em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava mal. Nas casas e nos poços as águas também se tornaram em sangue. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio de suas ciências ocultas e o coração de Faraó se endureceu mais uma vez. A praga permaneceu durante 7 dias, o que não mudou o pensamento de Faraó. Novamente Arão estendeu a vara, e rãs começaram a sair do rio, enchendo a terra do Egito pelas casas, pelo palácio, nos quartos de dormir e até dentro dos fornos. A rã era um animal considerado sagrado no Egito e eles não as destruíram. Os magos conseguiram fazer elas sumirem. Aliás, os magos não conseguiram fazer elas sumirem. E Faraó, esperando que as rãs sumissem por si mesmas, teve que se humilhar ao Deus de Israel, pedindo a Moisés e Arão que orassem por ele e pelo Egito. No tempo especificado, as rãs morreram e os egípcios tiveram que removê-las por eles mesmos, vendo com isso que se tratava de um juízo vindo do Deus do céu. Depois do alívio, Faraó não cumpriu sua palavra de liberar o povo, como havia dito a Moisés. Então veio a terceira praga, a dos piolhos, praga essa que os magos de Faraó não puderam imitar e eles próprios reconheceram. Isso é o dedo de Deus. Aleluia. Êxodo 8, verso 19. Com tudo isso, Faraó permaneceu inflexível. Outro juízo então se seguiu. Moscas grandes e venenosas encheram as casas no Egito, com exceção da terra de Gósen, onde habitava o povo de Deus. A picada dessas moscas era extremamente dolorosa. Parecia que o rei começava a ceder, mas só parecia. Ele concedeu aos hebreus que oferecessem sacrifícios ao Senhor ali mesmo no Egito, o que Moisés recusou. Então o rei concordou com Moisés desde que a praga fosse removida, o que ocorreu, porém Faraó mais uma vez se endureceu. Mais um ataque mais terrível se seguiu, e uma peste atingiu todo o gado do Egito. Mensageiros foram enviados por Faraó à casa dos israelitas e constataram que nenhum animal deles havia morrido. Ainda assim o rei não cedeu. Com isso, viria a sexta praga, que deveria ser realizada diante de Faraó. Um punhado de cinza tirado de um forno foi lançado ao ar por Moisés e se espalharam por toda a terra do Egito, produzindo bolhas que se tornavam em purulentas feridas. Homens e animais foram atingidos. Os magos que até então haviam encorajado Faraó em sua obstinação, dessa vez atingidos, não podendo proteger a si mesmos, não conseguiam lutar contra o Deus de Israel. Aleluia! Ainda assim, o coração de Faraó se endureceu. Com isso, ele recebeu um recado direto de Deus. Sua vida estava sendo poupada para que, através de sua teimosia, o Senhor revelasse suas maravilhas no Egito e o poder de Deus fosse manifesto e essa história ficasse registrada por todos os séculos, que há um Deus santo que julga e traz juízo. Aleluia! Glória a Deus! O que o homem semear,
isso também colherá. Gálatas 6, verso 7. Deus não vai operar nenhum milagre para impedir as consequências. Cada tentação cedida cederá mais facilmente na próxima. Faraó foi endurecendo o coração a cada decisão contrária à ordem divina, assim muitos fazem hoje. Uma vida de satisfação pecaminosa deforma o caráter de modo que não conseguem receber a imagem de Jesus. Ao resistirem à luz do céu, ela finalmente será retirada. A 7ª praga foi anunciada. Deus sempre dando seus avisos de misericórdia antes de trazer juízo. Muitos creram e protegeram seu gado e a si próprio. Caiu então a tempestade, misturada com trovões, granizo e fogo. Em todo o Egito houve destruição, tanto homens como animais e toda a vegetação. Ruína e desolação marcaram o caminho do anjo destruidor. Somente a terra de Gósen foi poupada. Todo o Egito se estremecia diante dos juízos divinos. E Faraó, levado não por genuíno arrependimento, mas por causa do terror e angústia pelos quais passava, mandou que chamassem a Moisés, confessando que havia pecado e que o Senhor é justo, e pediu para que orasse ao Senhor, para que a tempestade parasse, e então deixaria o povo ir. Nisso, Faraó e todos os seus conselheiros foram testemunhas do poder de Jeová em preservar a vida de Moisés em meio à tempestade de granizo e fogo. E logo ao sair da cidade, Moisés ergueu as mãos ao Senhor e a tempestade cessou. Êxodo 9, verso 29. Porém, quando o rei se desfez de seus temores, seu coração voltou a se rebelar. Mas uma calamidade foi anunciada e a notícia se espalhou tão rapidamente que os príncipes e oficiais se reuniram para pressionar a Faraó que deixassem os hebreus prestarem culto ao Senhor. E acrescentaram: não percebes que o Egito está arruinado? Êxodo 10, verso 7. Mas ao saber que todo o povo de Israel deveria deixar o Egito, e não apenas os homens como o Faraó queria, ele se enfureceu e expulsou Moisés e Arão do palácio. Logo viria então a 8ª praga, a calamidade que destruiria o que sobrou da vegetação do Egito. Gafanhotos devoraram toda a vegetação que restava. Mais uma vez, Faraó rogou a Moisés e a Arão para que Deus os livrasse de mais essa praga, o que aconteceu. Porém, o teimoso rei se manteve firme e não deixou o povo ir. O povo do Egito estava entrando em desespero e com profundo temor do futuro. Enquanto que os escravos hebreus estavam cada vez mais confiantes em seu livramento. Em todos os lugares se perguntava: o que virá depois disso? Então, de repente desceu sobre a terra do Egito uma densa escuridão. As trevas eram tantas que ninguém via ninguém e nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Êxodo 10, verso 23. Sol e lua eram também adorados pelos egípcios, mas essas trevas também os atingiram. As pragas que o Senhor Jeová enviou sobre o Egito humilharam também os deuses pagãos. Para melhor compreensão disso, você pode acessar o apêndice dessa obra, também na página 468. A praga da escuridão, ou trevas, foi um juízo de misericórdia da parte de Deus, para que o povo tivesse bastante tempo para refletir e se arrepender antes de vir sobre eles a última e mais terrível das pragas. No fim do 3º dia das trevas, Faraó chamou Moisés mais uma vez e concordou que todo o povo partisse, mas que não iria nenhum animal dos rebanhos e do gado com eles, o que Moisés recusou firmemente. Com isso, explodiu a ira do rei, que expulsou a Moisés, o ameaçando de que na próxima vez que o visse, o mataria. Porém, Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Êxodo 11, verso 3. O rei não ousava fazer mal a ele, porque o povo o considerava como o único que tinha poder para remover as pragas. Eles queriam que os israelitas deixassem o Egito. O rei e os sacerdotes é que negaram os pedidos de Moisés até o fim.
misericórdia. No próximo tema, o 24, veremos como foi a última praga e veremos também a instituição da primeira Páscoa. Curta, compartilhe o vídeo pelo WhatsApp com os teus contatos e grupos e nas demais redes sociais. Seja um missionário de Jesus também pelas redes sociais. E que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.